instruções do Espírito Santo. Olha, nós temos aqui alguns pequenos lugares ali, se alguém quiser, muita gente em pé. Nosso irmão Evaí, não dá para esse povo entrar mais, né? Amém. Glória a Deus. Bom, estamos aí, nossos irmãos do Facebook, graça e paz vos sejam multiplicados. Nossos irmãos aí do YouTube, alguns irmãos ligados lá em Portugal, nossos irmãos aí espalhados pelo Brasil, nosso grupo aí da IEV Brasil. Estamos aí na ardente expectativa da próxima conferência lá em Goiânia. Nossos irmãos aí Gilmar Menezes, nossos irmãos Gentil, vamos para uma breve conferência, comer aí uma carne de charque gostosa e pregar o Evangelho. Amém? O tema da nossa mensagem é: já estamos no reino de Deus. Uau! Vamos descobrir isso. Olha o que diz o livro histórico. Quando nós entramos aqui, nós entramos com uma máscara de gás. Isso é o território da lei. Isso não é evangelho, isso é livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João retratam ainda dos dias de Jesus, nos dias de sua carne. E Jesus de Nazaré nasceu sob a lei. Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus é lá no céu. O reino de Deus está onde? Diga, está dentro de nós. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, essa é a tua igreja. A única igreja que existe é a igreja de Cristo. Não existe igreja de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo e nem de Cefas. A igreja é de Cristo e ela é uma só. E ela não tem governantes, ela não tem presidentes, a igreja não tem fundadores. O presidente e o dono e o cabeça da igreja é Jesus Cristo, em cuja presença nós falamos da verdade hoje e sempre. Eu te peço que tu me uses nesse assunto, porque eu vou usar a tua palavra, e o povo de Deus reunidos digam amém. Amém. Olha, há uma confusão generalizada, que as pessoas pensam que o reino de Deus é lá no céu. Então as pessoas pensam assim: quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus. E nós vamos citar aqui uma passagem usada pelos cães gulosos, pelos lobos devoradores, que eles usam uma passagem de Paulo, dizendo que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Então, o que eles fazem? Os cães gulosos, eles pegam Malaquias, diz: você está roubando a Deus. E depois eles dizem o seguinte: olha aqui o que diz o apóstolo Paulo, que os roubadores não herdarão o reino de Deus, logo você não vai para o céu. É isto que eles pregam. Quando você não tem o entendimento que o reino de Deus não é o céu, você fica com medo. Então, os fariseus, então, no versículo 20, por favor, interrogaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Ora, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ora, se o reino de Deus não vem com visível aparência, com o exterior, significa que o reino de Deus é espiritual. Se ele não vem com visível aparência, eu não posso falar: ali está o reino de Deus, ou está lá, ou está acolá. Significa que o reino que se trata, o reino de Deus, é espiritual. E Jesus disse no versículo 21, olha lá: nem dirão, ei-lo aqui,
ou lá, porque o reino de Deus, igreja de Cristo, está dentro de vós. Nós já estamos no reino. Eu não vou para o reino de Deus, ele já está dentro de mim. Então um dia nós vamos numa morada eterna. Mas o reino de Deus não é lá no céu. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus aos fariseus. Então, meu irmão, temos que desmistificar isso. Porque até aqui, olha, o reino estava dentro deles, eles não sabiam. Jesus está dizendo a eles: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro dos crentes. E os crentes procurando um reino de Deus lá acima das nuvens. Mas o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. O reino era físico. Na lei de Moisés, o rei era físico. O pão era físico. O batismo era físico. Deus era físico. No reino ali, o próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e Jesus era físico. Hoje não. Hoje o batismo foi na cruz, é espiritual. Hoje o pão não é mais o pão físico, é o corpo de Cristo. Este é o pão. Hoje é tudo espiritual. Nós estamos num reino espiritual. O pão era físico, o batismo era físico, o Deus se fez carne, o Deus era visível, era físico, e agora ele ressuscitou. Paulo disse em 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, que o Senhor é o Espírito. Ele não é mais Jesus de Nazaré, ele não anda mais em Jerusalém, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Tudo nesse reino que nós estamos é espiritual. É por isso que nós não damos um pedaço de pão e um suco às pessoas, porque senão nós voltaríamos para um reino físico. E olha o que Jesus disse em Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras pedras que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Olha o povo aí. Eles viviam num reino carnal, viviam num reino físico. Ele disse: eu vou tirar esse reino de vocês e vou entregar este reino a um povo conquistado por ele, selado por ele, aonde a honra não cabe a homens, aonde os feitos não é de homens, aonde a conquista não é de homens, porque este reino que está dentro de vocês não é um reino de conquistas, mas é um reino de conquistados, conquistados não por homens, mas conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Esse é o reino. Esse é um reino espiritual que se vive por fé. O reino é Cristo em nós. Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertará do império das trevas. Vai libertar sim. Ora, se os pastores fazem culto de libertação, estão dizendo então que essa palavra é uma mentira. Todos os lugares em que você vê uma placa dizendo culto de libertação, eles estão anulando o reino espiritual e nos levando de volta a um reino físico, dizendo que esta palavra é uma mentira. Porque ele não nos libertará. Ele já nos libertou. Libertou ou não libertou? Diga, estamos libertos. Ora, ele nos libertou do império das trevas
E Ele nos transportou. Estarmos aqui hoje é que aconteceu um transporte das trevas, da onde ninguém poderia me tirar, e Ele me tirou de lá com o seu poder sobrenatural e me trouxe para cá. Para cá onde? Para o reino. Ui, eu vivo num reino? Ora, quem vive no reino tem que reinar. Quem vive num reino é cabeça. Quem vive no reino tem a provisão. Quem vive no reino não tem medo de perder a paternidade, porque os crentes pensam assim: Deus é meu pai, mas eu posso perder essa paternidade e ir para o inferno. Ora, se Ele me transportou para o seu reino e diz que esse é o reino do Filho do seu amor, e os crentes não sabem que eles vivem nesse reino de amor. Quantos de nós aqui passamos por ameaças? Quantos de nós estávamos agora, desse domingo, debaixo de opressão, de dedo em riste, de condenação? E não sabe que neste reino nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Então não se vive nesse reino com o exterior, com objetos consagrados, com amuletos, com patuais. Isso era a lei de Moisés, e que os homens estão aqui maculando o reino do Filho do seu amor, trazendo de volta objetos consagrados, trazendo fitas, garrafa de água, portas para se passar. Isso aqui, meu amado, não se vive nesse reino desta forma. Olha o que Paulo disse em Colossenses 2,16, versículo 17. Olha que palavra linda. Colossenses: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ah, mas vocês não comem pão, não. Não, então vocês são hereges. Oh, você está me julgando por comida e bebida? Esse não é um reino físico. Isso não é um reino de comida e nem bebida. Isso não é um reino de objetos consagrados, de amuletos. Isso é um reino espiritual, onde tudo é pelo Espírito. Se botar qualquer coisa palpável, qualquer coisa tangível aqui, macula o reino. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festas, lua nova e os sabatistas, ou os sábados. Depois ele diz no versículo de número 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. São sombras que se viviam num reino físico e que Ele tirou e entregou a nós, o reino espiritual. Todo rito, toda cerimônia, toda prática no reino de Cristo insulta a glória de Deus. E as igrejas, pasmem, bradem os céus, as igrejas são expert em insultar a glória de Cristo. Todas as vezes que uma igreja batiza alguém nas águas, isto é um insulto a Cristo, porque o batismo no novo pacto foi na cruz. Batizar nas águas é insultar a glória e a soberania do único e bendito Senhor, que é o Cristo. Então olha o que o profeta Jeremias estava, Deus por meio do profeta estava advertindo o povo. Olha só, Jeremias capítulo 2, olha aqui, olha só. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Claro que não eram deuses. Deuses é quem a palavra foi dirigida. Nós somos os deuses, porque a palavra foi dirigida a nós, nós estudamos isto. E Deus estava por meio do profeta dizendo: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo tocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Isso é o retrato da igreja, trocando o que é a glória de Deus, trocando a revelação, o conhecimento, trocando a sua posição em Cristo, trocando o chamado em graça para viver neste reino com amuletos. Eu tenho pregado aqui reiteradas vezes: você balança a Bíblia do crente, meu irmão, mas cai pé de coelho, saquinho de farofa, torresmo, cai chave amolada, meu irmão, cai tudo, menos conhecimento.
E quando você mostra o conhecimento, eles dizem: isso eu não recebo. E Deus estava usando o profeta e está usando os meus lábios, porque o povo que deveria viver num reino espiritual, como cabeça, governando, sendo instruído pelo Espírito Santo, trocou essa glória por coisa que não é de nenhum proveito. Neste pacto, qualquer objeto consagrado, além de insultar a glória de Deus, não traz proveito nenhum. E você entra dentro dos lugares chamados igreja, e você vê candelabro, você vê castiçal, você vê aloés, mirra, você vê garrafinha de óleo sendo vendido a R$ 2,50. Não é? Porque eu acho caro. Versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. São linguagem do dono da igreja. Espantai-vos disso. Eu me espanto. Depois ele diz: horrorizai-vos. Eu estou horrorizado. Depois ele diz: ficai estupefatos. É assim que eu estou. Quando eu olho para a igreja de Cristo, que deveria estar vivendo um mover sobrenatural do Espírito Santo, e estão presos a dogmas, a doutrinas, a placas, a mandamentos de homens, Deus está dizendo: espantai-vos disto. Depois ele diz no versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. Não é Unidos do Tucuruvi, não é a escola de samba vai quem quer, vai, ou fica quem quer. Diz ele: é o meu povo. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É assim que está a igreja. Deixaram um manancial de águas vivas, e o que se vê aí fora é o retrato de uma igreja sedenta, com sede, porque as águas que cavam não retêm águas, elas são cisternas rotas que não retêm. Eu acho essa expressão de Deus aqui, que traz uma tristeza ao Espírito Santo. 2 males cometeu o meu povo, a mim eles me deixaram. A igreja deixou Cristo, a igreja se apostatou da fé, reuniões para chamar Jesus de mentiroso. Sim, porque quando o evangelho diz algo e que a igreja não aceita, está dizendo que Jesus é mentiroso e verdadeiro é o homem. Mas Paulo se levantou na autoridade de Cristo em Roma e disse: não, seja mentiroso todo homem e Deus sempre verdadeiro. Nós exaltamos a glória de Deus, porque essa palavra não pode mentir e não pode voltar vazia, porque ela está quebrando algemas aonde ela chega. Aí está o nosso irmão de Resende. Algemas, saiu de Resende e me disse: eu preciso te abraçar, eu preciso, porque eu encontrei águas vivas. Eu saí deste reino físico, opressor, mentiroso. Eu saí debaixo dessas cisternas rotas. Eu saí dessas cisternas que não retêm água. E eu estava... As vidas estão sedentas, amado. Você entra dentro de um lugar procurando Cristo, e lá é que você não encontra mesmo. O que você encontra é ameaças, é julgos, mandamentos, doutrina de homens que saqueiam, tiram a lã, a gordura, e o lugar que você deveria saciar a sua sede, você aumenta mais ainda a sede. E Jesus disse para uma mulher samaritana: se você beber deste poço, você vai continuar a ter sede. Era o poço de Jacó. Jacó é a lei, é o sistema. Mas ele diz: se você beber da água que eu lhe der, mulher, saltará em você rios de águas vivas.
bebi dessa água. Eu vejo que você bebeu dessa água. Eu sinto que flui de você água viva, num reino espiritual inabalável. Neste reino ninguém pode te separar do amor dele, nem morte, nem altura, nem a profundidade, nem coisas semelhantes. Nada pode te separar do amor de Deus. Diga: Abba, Pai. Esse é o reino que já está em nós. Não há sedes. Nós estamos aqui não porque estamos com sede, nós estamos aqui porque Ele tem nos saciado com a sua palavra. Nós estamos aqui não atraídos por chave ungida, por lenço ungido, por saquinho de sal. Nós estamos aqui porque Ele nos atraiu com o seu amor. Nós estamos aqui maravilhados, encantados, porque os homens nos mostraram um Deus cruel, mau, um Deus que solta a mão, um Deus que precisava do meu dinheiro. E esta água viva nos mostrou um Deus de amor, porque esse é o reino do Filho do seu amor, onde não há acusação, onde as pessoas não estão olhando aqui para o seu bem social, para o seu status. A ninguém conhecemos segundo a carne, pregou Paulo à igreja de Corinto. Estamos todos nivelados, todos iguais. Aqui não há o apóstolo santo, o bispo santo, o pastor X. Aqui há filhos e herdeiros de Deus, todos iguais com um único Pai. Você é igual perante a mim. Deus não tem filhos especiais. Deus ama a todos aqui, a todos, da mesma intensidade, com o mesmo amor. Ele não veio morar em mim, em você, ele visita, ele vai e sai. Sabe aquela coisa do legalista? Senhor, visita a tua serva. Ah, eu vou lá visitar, aí Deus vai, visita, tchau, vou embora, e deixa a serva vazia. Ele habita em você, Ele mora em você. Aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele, é a mesma paixão, é o mesmo amor, é o mesmo sentimento. Te ama intensamente. E Deus estava dizendo: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. A igreja deixou Jesus Cristo e seguiu os profetas, e seguiu os pastores, e seguiram os apóstolos da nova era. Como as pessoas amam ser chamados de apóstolos, e que atraem homens após eles, porque não levam homens a Cristo. Poderíamos até reconhecer o apostolado, sendo chamado de apóstolo, se levassem homens a Cristo, mas levam homens a eles. Glória para eles, milagre com dia marcado. O homem de Deus vai na Quinta da Boa Vista, vai impor a mão sobre vocês. Como eles deixaram a glória de Deus e procuraram cavaram cisternas rotas, eles vão atrás dos homens. Mas a nossa busca é para exaltar a Cristo. Nós estamos aqui porque reconhecemos que não devemos insultar a glória de Deus, e sim procurar aquilo que exalta a Cristo. Olha o que Paulo disse em Efésios 2. Vê se isso não exalta a Cristo. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos. Isso aqui exalta a Cristo. Sabe por quê? Porque se eu estava morto, eu não poderia escolher Ele. Se eu estava morto, significa que para mim viver nesse reino, a iniciativa foi dele. A glória é dele. Isso não insulta, isso dá glória a ele, porque eu reconheço que partiu dele. Foi ele que me deu vida quando eu ainda estava morto. Iniciativa sempre foi dele. Foi ele que disse que se uma ovelha se perder, eu vou atrás até encontrá-la. Até encontrar. Ele não desiste. Lembra do teu pastor que dizia que te amava? Lembra? Porque ele não te lembra mais de você.
E nem o da carteira. Mas ele diz: opa, ele vos deu vida, não deu morte, não deu ameaça, quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e no delito. 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Olha como é que era a nossa vida. Diz que outrora nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por filiação, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E quando eu entrei na primeira vez dentro de uma igreja, eu vi um Deus às avessas disso aqui. Eu vi um Deus mau, carrasco, que dependia do meu dinheiro para fazer uma obra que é dele. Olha, se você não der dinheiro, Deus não tem como fazer a obra dele, e ele solta a mão sobre você. E eu dizia: meu Deus, se eu não der dinheiro para esse Deus, ele vai me abater. E quando as pessoas falavam em Deus, eu tinha medo. E foi desenvolvendo na minha mente um relacionamento com esse Deus de pânico, culpa e medo, porque vivia num reino físico, onde os homens diziam que eu tinha que fazer. E quando eu abri o evangelho, sedento, eu descobri isso, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, grande amor. Depois ele diz então no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Dormi à noite como um bebê. No outro dia o telefone ligou, o pastor disse: você não vem mais para a igreja? Eu sou a igreja dele. Eu vou me reunir com pessoas que pensam como ele pensa. Pessoas que descobriram que foram salvos, não pelos seus dízimos, não pelos seus vestimentos, não pelas suas obras sacrificiais. Pessoas que descobriram que são salvos pela graça, pelo grande amor com que ele nos amou. Este é o reino, este é o reino, este é o reino, este é o reino. Parecia que um peso saiu das minhas costas. Eu vi Deus como ele é, e tudo fez sentido. Ora, ele morreu por mim, como iria soltar a mão? E o Espírito me dizia: você está vivendo um reino físico, o reino já está dentro de você. Quando você descobre que o reino está dentro de você, não há ameaças, não há julgo, não há algemas, não há prisões, não há medo, não há pânico. A segurança, a certeza, a convicção de que nada te separa do amor dele. E Paulo continuou dizendo à igreja no versículo 6: e juntamente com ele, olha lá, lá está a frase, e juntamente com ele vai, quem sabe, se você fizer tudo certinho, te ressuscitar. Diga: eu já estou ressuscitado com ele. Em nível espiritual, todos já ressuscitamos com Cristo. Passamos da morte para a vida, saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, juntamente com ele. A Deus toda a glória.
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é a nossa posição em Cristo. Assentado com Cristo, acima de todo o principado e de todo nome que se levante, não só neste século, mas também no século vindouro. Essa é a posição de quem vive neste reino. Que coisa linda isso aqui, meu amado. Aonde os crentes estão que não leem isso? O que é que os crentes estão fazendo com Bíblia se não lê isso? Senhor, Senhor, eu sou o pó da terra, Senhor. Senhor, a minha posição, Senhor, eu sou um desgraçado. Senhor, eu vou morrer. Você não vai morrer, você passou da morte para a vida. Você está ressuscitado comigo. E a tua posição neste reino, igreja de Cristo, é assentado com Cristo acima de todo o principado. Vocês estão assentados com Ele na região celestial. Diga: eu recebo. Diga: Abba, Pai. Nunca me falaram isso. E o pastor me disse: mas se o senhor continuar pregando isso pela internet, os crentes então vão descobrir que não depende de nós pastores. Uau! Horrorizai-vos, pastores. Ficai estupefatos. Porque é exatamente isto que deseja o Espírito Santo, fazer que a igreja entenda que eles não precisam dos pastores e que a igreja depende do mover do Espírito Santo, que a igreja tem uma vida com Cristo. É isso. Se você depender de mim, meu irmão, só quem depende de mim é minha esposa no dia do meu pagamento. Se você saiu da sua casa para depender de mim, que depois do culto eu botar a mão sobre você, meu amado, se a mão de Deus que está na sua vida não basta, vai bastar a minha. A dependência do Espírito Santo, querido. A dependência de uma comunhão diária com esse evangelho. A dependência de Cristo. Não a dependência humana. O reino está dentro de mim, está dentro de você. Ele fala contigo a qualquer hora, a qualquer momento. Está falando esta manhã. Eu achei isso aqui fantástico. E juntamente com ele, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Maria correu e viu o túmulo, perguntou: onde vocês colocaram o meu Senhor? E o anjo lá em cima, ela pensou que era um jardineiro. Quando ela olhou para trás, ela disse: Raboni. Ele ali estava ressuscitando, e o nosso espírito também estava ressuscitando com ele. Porque o nosso espírito estava algemado num reino físico, em trevas. E diz que no terceiro dia ele foi nas regiões inferiores, e aonde tinha um eleito, ele resgatou e ressuscitou. Aonde tem um eleito hoje preso no sistema, e que esta palavra chegar, vai quebrar algemas e vai fazer entender que a dependência não é mais de homens, é do Espírito. Não vai ficar não ficará um eleito no sistema. Aonde a palavra de Cristo chegar, pela minha boca, pela tua vida, por centenas e centenas de pessoas que estão sendo despertadas, não ficará um eleito algemado. E no versículo 7, ele fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco,
em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. De Paulo para cá já passou quantos séculos? Está mostrando. Chegou o tempo de se mostrar nesse século presente a suprema riqueza da sua graça, que ficou oculta pela tradição. Durante séculos nos mostraram como gafanhotos, como pó da terra, miseráveis. Durante séculos ficamos vivendo num reino visível quando ele é invisível. E neste reino invisível há uma suprema riqueza de graça que eles nos mostraram, nos dominaram, nos achocoalharam, nos tosquearam. Mas chegou o tempo da graça de Deus de mostrar aos eleitos a posição espiritual de cada um. É teu direito reinar em vida, é teu direito ser conduzido em triunfo, é teu direito viver como cabeça. Romanos, pode passar, Miguel, por causa do horário. Os versículos que vem, pode passar Romanos. Coloca Romanos capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Estava falando de Adão. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça serão miseráveis, serão pó da terra, vocês vão morrer. Se pela ofensa de Adão a morte reinou e reinou até a cruz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Não é dois, não é três, não é papa, não é o bispo, não é o apóstolo. É por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem recebe a abundância da graça aí, diga Abba, Pai. Você está reinando em vida. Mas meu pastor me disse: ei, alô, saia do reino físico. Pastor aqui é dom, meu amado. Pastor não é título, não é imposição, não é manda-chuva, não é o boss, não é o ditador, não é o imperador. Pastor aqui é dom, meu amado. Você está vivendo num reino espiritual. Não é o que o pastor disse, não é o que o pastor disse, não é o que o profeta disse, é o que Cristo disse. É por meio dele que nós reinamos em vida. Você recebe isso? Você recebe reinar em vida por meio de Cristo. Diga amém, diga Abba, Pai, diga glória a Deus, diga aleluia, exalte, pule, salte, cante, dance. 2 de Coríntios 2,14. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Graças, porém, a Deus, que lá na minha igreja, olha, se eu pegar você com esse negócio de lá na minha igreja, meu amado, mas eu entro num reino físico com você, meu amado, mas eu dono em você. Eu vim da Bahia aprender uns negócios lá com os caras lá, uns birimbau. Meu amado, não é possível depois que você ouviu uma palavra dessa, você vir com esse negócio de eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Geraldo. Meu amado, homens não tem igreja, meu amado, é Cristo. Você entende que a exaltação nesse reino tem que ser Cristo, meu amado. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade, e ele me exaltará. Se não tiver exaltação a Cristo, o reino é de homens, não é de Cristo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos leva à prova. Ah, o crente ama essa palavra. Você sabe que o crente não está vivendo o reino quando ele diz assim:
O inimigo é sujo. Ou então ele diz assim: eu estou na prova. Passa-se 20 anos, ele melhora um pouco, eu estou na moenda. 5 anos depois ele diz: eu estou no deserto. Você sabe que ele não está vivendo o reino dentro dele, porque quem está vivendo o reino está reinando em vida e está em perfeita vitória. Sabe como é a tradução disso aqui? Está em perfeita vitória, conduzido em triunfo. Estamos então em perfeita. E os pentecostais? E os pentecostais? Sai da frente, Satanás, nós estamos em guerra. E o gado gosta. E um pula daqui, outro pula. Tem um negócio, não tem um. Olha o Marco lá de Itaboraí, tá vendo? Marco já pegou muito esse manto. Meu amado, Igreja da Graça de Cristo, povo de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, herdeiros, filhos selados para o dia da redenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja: vocês não estão em prova coisa nenhuma, vocês não estão em batalha espiritual coisa nenhuma, porque o Rei dos Reis venceu todos os nossos inimigos e encravou eles na cruz. A igreja de Cristo está andando em perfeita vitória. Diga Abba! Diga Abba! Diga Abba, Pai! Graças, porém, a Deus. Graças a Deus. Em saber que o pastor da minha igreja disse: Geraldo, perdi muita noite de sono por você. Quantas vigílias eu fiz. Eu sabia que Deus tinha uma obra na sua vida, mas anátema, desgraçado. Essa é a palavra. Você sabe o que quer dizer desgraçado? Uma pessoa desprovida da graça de Deus e que quer atribuir as conquistas de Cristo às suas práticas humanas. Mas nós não estamos no reino físico. A honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade pertence àquele e só Ele que anda na luz inacessível, do qual homem nenhum pode ver, jamais viu, e o seu nome é Jesus Cristo. Graças, porém, a Deus em Cristo, que de vez em quando, sempre, pastor, mas o senhor não sabe, eu vinha ontem com o meu carro, bati com o meu carro. Graças a Deus que Ele te conduz em triunfo, porque você poderia lá na frente ser assaltado, levado um tiro, morrer. Como Ele te conduz em triunfo, foi o único meio que Ele achou de te paralisar. A Ele toda a glória. Quem vive no reino espiritual, filho, sabe o que diz? O diabo é sujo. Eu sabia que hoje eu ia para a igreja hoje, mas o diabo é sujo. Mas não vou desistir não. Aí vai, morre. Graças, porém, a Cristo, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu. É lindo, não é lindo? Quando você vê uma mulher da graça sábia, quando você vê um homem da graça de Deus sábio, é triste, não é triste? Quando você passa pelas ruas da cidade, o cara dando um folheto suado e dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e gritando e cospe nas pessoas, tudo.
por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar. Você conhece um cristão reformado. Tem uma sabedoria. Tem sempre uma palavra de consolo da parte de Deus. Até para evangelizar o cristão reformado é sábio. Quem vive no reino físico e que não aprendeu que o reino está nele, chega para evangelizar e diz assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O cara, eu ir para o inferno? E tem mais, hein? Se você blasfemar com o Espírito Santo depois que você estiver na igreja, olha, você não tem mais perdão. E bebe tudo, injeta, quer morrer. O cristão reformado exala o conhecimento. Sabe o que ele diz? Oi, abençoado. Oi, eleito. Como é que está mais do que vencedor? Te espero lá na nossa reunião. Você sabia que você é um escolhido desde antes da fundação do mundo? O cara ficou olhando e falou: epa. Aonde é a sua igreja? Não, nós não temos igreja, nós somos a igreja, nós nos reunimos em tal lugar. Vai ser domingo de manhã. Vamos lá ouvir um louvor, vamos exaltar a Cristo. Essa fragrância de Cristo se manifesta em nossas vidas. É diferente. Eu olho para você. Alguns aqui, quando chegou aqui meio tosqueado, o pastor tinha arrancado um pedaço aqui da bochecha. Chegaram aqui ainda meio assim, ó. Aí a palavra foi limpando. A palavra foi entrando. Aí já começou a rir. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu digo: opa, já está vivendo o reino. O reino, já houve gerado na mente que o reino está dentro dela. É ali, é feliz, é alegre. A gente não podia rir dentro da igreja, a reverência. A paz do Senhor, vaso. Né, Adriano? Pastor, quando eu falo pastor, é que eu estou pastor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. O sumo pastor é um só eterno, é Cristo. Eu estou no sagrado encargo de anunciar o evangelho, mas o sumo pastor é Ele. E o que consiste esse reino que nós estamos vivendo? Esse reino consiste em quê? O apóstolo Paulo respondeu, Romanos 14, Romanos capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Diga: eu recebo. Você vê os crentes vivendo o reino? Porque o reino consiste nisso. Os crentes não têm justiça na vida deles. A justiça de Deus, aquilo que Cristo fez na cruz, não chegou ainda nos crentes. Os crentes estão buscando Deus no monte. A justiça na cruz fez com que Deus morasse em mim. Eles estão buscando paz, porque o crente não tem paz. O crente está numa luta com o diabo, com medo de perder a salvação, que Deus vai soltar a mão sobre eles, que eles estão roubando a Deus. Olha lá, olha o voto. Isso não traz paz. Traz paz viver assim como você está vivendo nesse reino. Olha aí. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Quem recebe a aprovação, diga: Abba, Pai. Quem serve a Deus desse modo, diga: glória a Deus. Quem serve a Deus desse modo, diga: aleluia. Quem serve a Deus desse modo, diga: uai. Meu Deus, eu amo o Evangelho. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. 19.
Assim, pois, olha como é que se vive esse reino. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse é o reino. Seguir as coisas da paz e edificação uns para com os outros. Pastor, e se porventura a minha carne armar um laço e eu cair? Se a tua carne armar um laço e você cair, se tiver no reino físico, se prepara. O pastor vai dizer que você tem demônio, que o diabo usou você, que você vai para o inferno e que você perdeu a bênção e que para você não tem mais jeito. Mas esse reino físico, esse reino espiritual, se a tua carne te armar um laço, você se levanta e siga em frente. Porque o que o apóstolo dos gentios disse? Vamos, Miguel? O próximo aí? Não está aí? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a carne te arma um laço, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em... Não desista nunca. Não desista nunca. Porque o reino está lá dentro, no homem interior. Ainda que esta carne te arme um laço, se estiver no sistema, é o diabo que usou. E que você está desviado, você é desigrejado, você é coisado. Mas se estiver no reino de Cristo, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está sendo renovado hoje. Será renovado amanhã. E será assim até o toque da trombeta. (17) Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, leve e momentânea. Bateram em Paulo, desceu pelo cesto, apanhou em praça pública, foi na prisão, meia-noite orava com Paulo e Silas. Ele disse a Timóteo: eu combati o bom combate. Ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós que vivemos no reino de Deus eterno peso de glória acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque o reino não é visível, o reino não é físico, o reino é espiritual. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e neste reino as que se não veem é que são eternas. Eu não vejo, mas eu recebo a sua família próspera e abençoada. Eu não vejo, mas eu creio que portas estão se abrindo nesta manhã. Eu não estou vendo, mas eu creio que a cura chegou hoje na tua vida por esse reino poderoso de Cristo. Você recebe? Claro, claro. Sabe o que essa palavra quer dizer? Não desista nunca. Nesse reino, está ensinando o apóstolo Paulo, se vive por fé, porque não andamos pelas coisas que vemos. Este é um reino de fé. Eu quero terminar com duas passagens. O pessoal da internet está falando de vocês. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 10, olha lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia, o justo vive por obras, por sacrifício, com objeto consagrado, com sambalá para trás, sambalá crioulo. O justo, quem aqui foi justificado, diga amém. Vocês vivem pela fé.
vocês vivem pela fé. O justo, olha, eu achei lindo quando ele falou, o meu justo, o justo dele. O que ele comprou, o que ele justificou, o que ele perdoou, o que ele deu vida, o que ele tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, o que ele selou, o que ele batizou na cruz, o que ele transformou em nova criatura. Ele disse: esses são os meus justos, e os meus justos vivem pela fé. E se ele retroceder, abrir mão deste reino, me insultar, porque 2 males cometeu o povo. Mas o justo, se insultar esta glória, se o justo voltar para o reino físico, ele diz: se você retroceder, nele não se compraz a minha alma. E no versículo de número 39, Paulo diz: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Sair deste reino aqui é voltar para a perdição, é voltar para a ameaça, é voltar para a barganha, é voltar para a brincadeira com Deus. Mas nós não somos os que retrocedem, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ai, está chegando ao fim. Porque eu fico aqui, amado, sendo edificado com essas verdades. Isso me faz bem a minha alma. Isso é a minha vida. Estar com vocês reunidos aqui, sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ministra em mim, ministra em você, ministra em nós. Isso é prazeroso demais, meu irmão. Eu termino com Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Um reino inabalável. Este reino é inabalável porque o rei dele também é inabalável. O seu túmulo está vazio e o trono ocupado pelo único, bendito, Senhor, soberano, Rei de reis e Senhor absoluto dos senhores. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe um reino inabalável? Quem recebe? Quem recebe? Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. 2 males me cometeu o povo, disse ele a Jeremias, mas o Espírito Santo pode dizer a nós: nós não insultamos a glória de Cristo, nós estamos retendo a graça, porque só assim sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você foi chamado para reinar em vida. És próspero, és herdeiro de Cristo, tem uma herança, está governando, está sendo conduzido em triunfo e está andando em perfeita vitória. Assim é, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.